Vamos bater um papinho hoje sobre masculinidade? Um assunto que tá em alta, né? Todo mundo falando sobre masculinidade. O que é masculinidade? Mulherada toda enlouquecida pelo homem alto, forte, provedor, protetor, cuidador. Cuidador não, porque o homem não pode ser cuidador. Cuidado é da mulher. O homem, ele tem que transbordar testosterona. Ele precisa, né, estar pronto para sair à caça. Ele precisa estar pronto para derrubar um urso com o sopro dele. Então ele não pode demonstrar fraqueza, ele não pode demonstrar vulnerabilidade. O que acontece? Engole o choro, menino! Você não pode chorar. Chorar é coisa de maricas. Chorar é coisa de menina. Menina é sensível. E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com isso? A gente tá criando um monte de homem que confunde força com agressividade, com violência. Tempos atrás aconteceu algo aqui e a gente sofreu uma perda muito sentida. E essa perda trouxe muita dor a muita gente à volta. E eu vi um menino de 18 anos chorando copiosamente porque perdeu o melhor amigo, o irmão de caminhada, o parceiro. E esse menino chorou sem dó nem piedade. E eu vi o pai desse menino do lado apoiando ele, dando força. E em nenhum momento eu vi um cerceamento daquele choro. Foi bonito ver o apoio daquele pai. Eu teria feito mesmo, porque se eu tivesse um filho, eu jamais falaria pra ele não chorar. Porque o que acontece? Menina pode chorar porque menina é sensível no normal, né? O menino não pode, porque ele não pode demonstrar fraqueza, vulnerabilidade, não pode. Ele precisa ser homem. Ele precisa exalar testosterona pelos poros. Quando a gente silencia o choro de alguém, a dor de alguém, a gente praticamente construiu ali uma barragem. O que acontece com uma barragem quando a água passa da conta? Ela explode. Então a gente vai cerceando tanto, que em algum dado momento aquelas emoções vão vir à tona e vão explodir. Elas explodem de qualquer jeito. Ou a pessoa ela implode com uma crise hipertensiva, às vezes um AVC, um infarto, alguma coisa, ou ela vai explodir externamente no outro, em cima do outro. Que muitas vezes, no caso de um homem, pode ser uma mulher, pode ser a namorada dele, pode ser uma ficante. Mas ele vai explodir. De alguma forma ele vai explodir. Eu consigo ver claramente a ligação entre um menino que é cerceado desde cedo na demonstração das suas emoções até um cara que dá 61 socos na cara de uma mulher. Eu consigo ver claramente a ligação. Não são só as páginas Red Pills que crescem a cada dia os responsáveis por isso. Não são. Mas é a educação que a gente dá desde pequena. Essa questão que se tem falado muito hoje em dia do homem forte, provedor, protetor, ou então da energia masculina e da energia feminina. Gente, é um blá 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 dos infernos. Quando a gente leva as coisas para esse lado, a gente esquece que pessoas são pessoas. Indivíduos. Que cada um tem um jeito, um temperamento, uma personalidade. Existem, sim, homens mais sensíveis. Existem homens mais baixos, existem homens mais fracos, que não deixam de ser homens. Existem mulheres maiores, existem mulheres mais fortes, existem mulheres guerreiras, sim, mulheres do embate, mulheres que sabem bater muito bem e que não deixam de ser mulheres por isso. Mas o que a gente está querendo fazer quando a gente coloca tudo num balaio só e simplesmente coloca como homens são assim, mulheres são assado? A gente simplesmente quer anular a individualidade de cada um. E colocar tudo dentro de um padrão de gênero. E aí a gente exclui os homens baixos, a gente exclui os homens fracos, a gente exclui os homens muito magros. Ou então a gente força que esses homens entrem numa academia e se explodam de fazer exercício até alcançar a massa muscular que entre ali no, né? Que sentido faz isso? Nenhum. Ou então a gente pega as mulheres e coloca ali também numa caixinha, numa forminha, falando: você é a beleza do lar, meu amor, você serve para enfeitar o lar, você é a florzinha da casa, o vaso de rosas brancas que traz perfume à casa. Aí você pega aquela mulher que, tipo, não é assim e fala pra ela: você não serve pra nada. Você tá descartada, anjo. Ó, beijo, tchau. Será? Será que é assim mesmo?
Eu vejo muito nitidamente que essa história de energia masculina e energia feminina, que o homem é assim, o homem bom é assim, a mulher é assado, é nítido que é uma forma de anular todas as subjetividades que nós temos aqui. Porque sim, é tudo padrão de gênero, é forma onde querem nos colocar. Nada além disso. Então, por que a gente, ao invés de ficar tentando se encaixar numa forminha onde a gente caiba com perfeição, porque a gente não vai caber em forminha nenhuma com perfeição. A gente, para caber dentro de uma forma, a gente precisa cortar partes muito importantes da gente mesma. Muito. E não é legal isso. Por que a gente não passa a olhar o indivíduo como indivíduo? Por que a gente não começa a olhar as qualidades que esse indivíduo tem? Por que a gente não para de simplesmente forçar algo? Por que a gente não para de olhar para um menino que chora e menino não chora? Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Deixa ele colocar para fora a dor dele, a emoção dele, a tristeza dele. Deixa ele. Deixa ele aliviar a dor que ele está sentindo. Deixa ele. Ele vai ser uma pessoa muito mais feliz. Ah, mas a gente precisa preparar para a vida. Gente, que vida? Que vida, pelo amor de Deus? Que vida? A gente não sabe até quando vai essa vida. A gente não sabe. Dias atrás eu acompanhei o velório de um menino de 18 anos. Uma vida inteira pela frente. Com toda certeza, todo mundo estava achando que ele teria uma vida inteira pela frente. E ele não teve. Então, que raio é esse de preparar tanto para a vida? Porque a gente não sabe. A vida é impermanência. E a gente não sabe até que horas essa vida vai existir. Então, por que simplesmente a gente não deixa ela acontecer como tem que acontecer? Ela ser como ela precisa ser. Simplesmente deixar fluir. Parar de querer colocar as pessoas em caixinhas. Ao invés de ficar procurando pelo homem perfeito que caiba nos seus sonhos, no seu projeto de vida, encontre o homem que vai ser um bom parceiro para você. Ao invés de procurar a mulher perfeita, aquela linda, maravilhosa, que nunca erra, que é toda fofinha, perfeitinha, maravilhosinha, fofinha, toda vasinho de rosinha branca, encontra a mulher que vai estar do teu lado e vai dividir a vida de uma forma digna contigo, gostosa, que vai transformar a tua vida num algo melhor, que vai trazer coisas novas para você, que te acrescente coisas novas. E daí se essa mulher ri alto? E daí que ela não tenha o cabelo liso, lambido, escorrido, que não seja loira, que não seja tão magra? E daí? E daí que ela fale palavrão? E daí? E daí? E o tanto de coisa boa que essa mulher pode te acrescentar? Vamos começar a pensar nisso? É óbvio que assim, eu comecei a falar de masculinidade e falo muito de masculinidade porque é um assunto que tem me chamado muita atenção, porque eu tenho visto homens sofrendo muito por tentar se encaixar em algo que não é deles, que não é pra eles. E esse discurso do homem precisa ser assim, assim, assado, está matando homens. O nível de... As estatísticas mostram que o nível de... entre os homens é muito maior. É muito maior entre os homens. Os homens estão morrendo. Estão se matando. Por quê? Porque não aguentam a pressão. E como consequência disso, estão nos matando. Até quando? Será que a gente não percebeu que tem algo muito errado aí? Os caras estão se enfiando numa academia, se explodindo de tomar hormônio, anabolizante, os cacete a quatro, em busca de um corpo que... Pra quê? Pra quê? De verdade, pra quê? Tem realmente necessidade disso? E a pessoa em si? O indivíduo, fica onde? Fica onde? E tudo que essa pessoa pode trazer de bom pra minha vida, pra vida do outro, fica onde? Vamos parar de idealizar tanto as pessoas? E vamos começar a simplesmente tentar conhecer, se relacionar, viver uma vida boa, tranquila. Porque, real oficial, a gente nunca sabe até quando a vida vai. Ela pode acabar assim, ó, num estalar de dedos. Meu sábio avô, aquele que era o homem, que foi o homem mais incrível que eu conheci em toda a minha vida. Se hoje eu tô aqui dando minha cara a tapa pra vocês, falando, foi graças a ele, que não teve problema algum em dar um microfone na minha mão e falar, vai lá, assume a frente e fala. Foi ele que me ensinou a falar em público. Foi ele.
Foi ele que me impulsionou a vida inteira. Meu avô falava assim, a gente se preocupa tanto com o futuro, a gente pensa tanto no futuro, no amanhã, e de repente eu posso simplesmente sair de casa, escorregar numa casca de banana, bater a cabeça na sarjeta e acabou, foi, morri. Eu vou estar errado? Não. E quanta coisa eu deixei de viver, quanta pessoa incrível eu deixei de conhecer pensando no amanhã. Que sentido isso faz, gente? Que sentido isso faz? Buscando a pessoa que vai caber nos meus sonhos. Que sentido? Vamos mudar essa visão aí. Meu avô foi o homem mais incrível da minha vida. Mais incrível. Meu avô era forte, psicologicamente forte. Era protetor, era provedor, emocional. Era financeiro também, mas era muito mais emocional. Era cuidador. Ele não tinha problema em fazer uma xícara de chá pra mim quando eu não estava bem. Ele cuidava de mim, ele cuidava da minha avó. Detalhe, ele não conseguia segurar uma televisão. Ele não conseguia carregar uma televisão. E era um baita homem. Ele foi um puta homem. É isso. Chega de regras, né? Vamos começar a colocar a mão na consciência e pensar no que a gente tá fazendo da nossa vida. E da vida do outro também. Deixa os meninos chorar, gente. Deixa eles falarem que estão tristes, que não estão legais. Que não estão bem. Acolham esses meninos. Abracem. É isso. Beijo.